Rubens Hevold, muito obrigada por ter aceitado participar do nosso A Caixa Preta. Esse é um programa feito para pessoas que amam cinema e por pessoas que amam cinema. Legal. E é muito bom ter você aqui, por toda a sua contribuição para a história do nosso cinema. Você como acadêmico, cineasta, roteirista, dramaturgo. É uma honra muito grande ter o teu trabalho, ter você, um pouco sobre você e a sua história, dentro do nosso programa, que vai compor, né, esse acervo de realizadores do nosso cinema. Não, Então, para mim também é um prazer estar aqui. Desculpa se te cortei. não, pode cortar. Porque eu dei aula aqui um bom tempo, Sim. né, alguns anos, e acho a IC um lugar super assim, vibrante. Eu gostava muito de dar aula aqui. Então, para mim também é um prazer voltar aqui a esse espaço. Volta, Rubens. Volta. Você só fica na USP agora? Tem que abrir essa relação. Pois é, nada, sem monogamia. Não, isso eu não quero entrar nesse assunto, gente, senão eu vou chorar. Vamos falar de cinema. Beleza. Olha, Rubens, eu vou ler um pouco da sua biografia para apresentar quem não conhece o trabalho do Rubens Hevold. Rubens escreveu e dirigiu o filme Corpo, de 2007, que participou em festivais em Montreal, Palm Springs, Índia, Rio, São Paulo, Tiradentes, tendo recebido o prêmio de melhor filme estrangeiro no Festival de Los Angeles, Supernada, de 2012, prêmio de melhor ator no Festival de Gramado, prêmio especial do júri e de melhor filme no Festival do Rio, prêmio Fiesp de melhor direção, selecionado para os filmes pelos festivais de Amiens, Mar del Plata, Chicago, Pune, Índia. É Pune, Índia? É um festival na Índia de Pune, uma cidade. Pune, não conhecia. Montevidéu e Segundo Tempo, de 2019, vencedor de melhor filme do Festival de Punta del Este. Dirigiu também os documentários Esperando Tele, Jair Rodrigues, Deixa que Digam, Intervenção, Amor Não Quer Dizer Grande Coisa e Agora o Quê? Escreveu o roteiro dos filmes Hoje, de Tata Amaral, Todas as Manhãs do Mundo, de Lawrence Waba. Além de cinema, tem também premiados trabalhos em teatro e é professor da ECA USP na área de dramaturgia audiovisual. Boa. Muita coisa, né? Melhor impossível. Muita coisa. Isso. Melhor Impossível você não dirigiu, Rubens. Não, melhor, não é seu. Não, Melhor Impossível é essa apresentação. Melhor Impossível é aquele filme com Jack Nicholson, Jack né? Nicholson e a Ellen Hunt. Ellen Hunt, é isso aí. Ele ganhou o prêmio de melhor ator. Ele ganhou Oscar, né? Ele ganhou o Oscar de melhor ator é. e acho que ganhou também melhor roteiro, talvez, não tenho Talvez, certeza. É um Eu filme não legal. lembro. Eu acho divertido. Difícil comédias ganharem Oscar, né? É verdade. É verdade. E isso é uma das perguntas que eu vou te fazer já. A diferença de dirigir filmes dramáticos e cômicos, né? Mas, para a gente não pular muito, eu queria perguntar para você, dentro da sua trajetória como roteirista, né? Você que também roteiriza histórias para outros diretores e também dirige seus próprios roteiros, né? Como que você se entende hoje? Assim, você se sente mais roteirista do que diretor? Você não pensa sobre isso? Como é para você quando você tem que colocar um chapéu, tirar o outro? Sim, é complicado. Eu gostaria de ser mais roteirista. Eu me sinto mais roteirista do que diretor, né? É raro isso, né? Então, eu adoraria ser convidado para escrever mais roteiros, aproveitando aqui, fazendo uma propaganda, me chamem. Sim, você que está em casa, que precisa de um roteirista talentoso. Temos exatamente. aqui o contato de Rubens baratinho. Hevold. Então, Ei, eu que vou negociar o seu cachê. Para com isso de barato. Então, porque eu realmente gosto de escrever, eu tenho muito prazer em escrever. E eu me sinto muito à vontade de escrever para os outros também. Inclusive, no meu trabalho em teatro, eu escrevo muito mais do que dirijo, né? Eu tenho um trabalho forte de dramaturgia. E eu não me sinto muito à vontade para dirigir roteiros escritos por outros. Pode-se dizer que os filmes que eu dirigi os meus roteiros, né?
Então, eu realmente, mas as pessoas é engraçado, né? Isso você falou do chapéu, as pessoas elas acabam criando alguns labels, né? Então as pessoas me olham como, o Rubens é diretor, porque eu dirigi. Então, já que eu dirigi, então eu acabo virando meio diretor. Mas eu adoraria fazer mais parte de salas de roteiro, porque eu realmente gosto de dramaturgia. Mas ultimamente, como aconteceu de eu ter dirigido muita coisa, né? Algumas pessoas chegam para mim e falam, não, mas você é diretor, você tem que assumir que você é diretor. E talvez você tenha que passar pela experiência de dirigir algum roteiro, algum texto que não seja seu. Então, sei lá, talvez eu tenha aceitado que as coisas, né? Porque a gente não tem muito controle sobre as coisas que vão acontecendo, né? Assim, não adianta falar, eu quero escrever, eu quero dirigir. No fim, você vai fazendo o que tem rolado, o que rola, né? E como eu tenho feito muitos documentários, no documentário fica um pouco difuso essa diferença entre roteiro e direção, né? No fim, você tem uma ideia, essa ideia acaba se transformando numa direção que acaba sendo transformada na montagem, as coisas se misturam um pouco. Em suma, eu falei tudo isso para falar que eu não sei hoje em dia se eu sou mais roteirista e diretor, acho que é um misto dos dois. E Eu você? gostaria de escrever mais, né? Mas, no fim, a gente... Só para encerrar, que eu acho que é uma coisa importante. Não encerra não, Rubens, a gente está começando. Não, encerrar sobre essa questão que fica enrolando muito. Não, pode abrir, mas não é para você falar muito. Não, porque talvez me falte um pouco, ultimamente, a disciplina do roteirista, do escritor, sabe? De todo dia ir lá escrever um pouco. E porque, no fim, eu acabo gastando muito tempo fazendo projeto, orçamento, justificativa, prestação de contas. Né? Isso se chama artista no Brasil, Rubens. Não tem como fugir. Pois é, eu falo... Você tem que ficar orgulhoso que você sabe fazer tudo isso. Então. Que você se produz, que você faz seus projetos e eles acontecem, porque tem artistas que são só artistas. E se tiver que fazer uma planilha de Excel, vai ter uma síncope. Não consegue realizar. Mas hoje em dia não dá para ser Não um dá, artista tem que ser tudo. sem saber fazer tudo. Sim. Inclusive, toda aquela ideia romântica do artista meio louco, meio fora da real, isso... Ficou nos anos 60. Isso hoje em dia 70, não faz mais sentido. Porque o artista hoje tem que ser um cara super centrado. Uma pessoa super centrada. Porque senão as coisas não acontecem, senão as coisas não rolam. Sim. Né? Eu falo para os meus alunos, a gente passa, né, mais ou menos 70%, 80% do tempo fazendo projetos, daí 10%, 15% do tempo se lamentando porque o projeto não rolou, e talvez 5% do tempo fazendo arte. Eu acho que a gente faz mais tempo, não é Tudo só bem, 5, é tá, mais. Estou sendo pessimista um pouco. Tá muito baixo astral. Não, tem que ter esperança. Numa escola de cinema, o pessoal está começando agora, Rubens. Me Então, ajuda. Não, Vamos lá. Não, mas essa coisa é verdade. Tem que ter sonho, e o sonho vai a gente alimentar. gasta muito tempo fazendo projeto no sentido de buscando fomento, patrocínio. Sim. Agora, existem outras formas, por exemplo, eu descobri, né, não sou só eu, muita gente, que não dá para só fazer cinema na forma de patrocínio do governo, do Estado. Sim. É super importante o fomento público. No mundo inteiro, o cinema é feito com fomento público, é fundamental. Mas o fomento público ele é lento, ele é burocratizado. Então, às vezes, leva 4, 5, 6, 7, 8 anos para o filme ficar pronto, entre a ideia e o lançamento. E o lançamento, né? Porque são muitas etapas.
Então, é o que eu tento fazer, e muitas pessoas também ultimamente estão fazendo, né, como Cristiano Burlan, Tata Amaral, vários outros cineastas, além dos filmes eh, oficiais, digamos assim, a gente faz filmes na guerrilha também. Sim. Então, porque hoje em dia, com o digital, com os coletivos, é possível fazer um filme com custo bem baixo, Sim, com equipes né? menores e É, roteiros inteligentes, né? lógico que não é o ideal porque as pessoas não ganham salário, Sim. você não profissionaliza o meio, mas às vezes é uma necessidade de expressão, né? Então, para deixar, como você falou, os alunos da IC não tão deprimidos, então um caminho realmente que tem, às vezes, quando está difícil de fazer o filme pelas vias oficiais, do fomento, por causa da concorrência, pega o projeto e faz o filme. Em vez de fazer o filme sonhado, faz o filme possível. Que é uma frase do Fellini, não é? É a famosa frase do Fellini? Eu acho que o André Ristum falou isso aqui no Caixa Preta, Ah, que o Fellini dizia: esse não é o filme que eu quis fazer, é o filme que foi possível fazer. então exatamente, é Porque por aí. o meme da expectativa e realidade, né? A gente É. tem uma expectativa e tem a realidade. Às vezes, a realidade pode ser melhor do que a expectativa. Pois é, Sim, porque... especialmente se você colocar tempo dedicado e trabalho e fazer Exato. com amor, né, com parcerias, tal. Exato, parcerias, essa é a palavra fundamental. Mas eu acho que é muito importante também dentro desse processo descobrir o caminho do dinheiro, né? Em que momento vocês vão ser pagos para que não fique eternamente só um hobby, né? Então tem que Exatamente. ter esse olhar também para a parte business, que é difícil para a gente que é talento, a gente que é mais artista do que empresários da arte, né? Mas se todos nós aqui somos operários da arte, a gente precisa Claro, ser remunerado e precisa claro. encontrar um lugar Não, por para... isso que eu falei que é muito Merecemos importante. ter uma vida próspera, Claro, né? por isso que é muito importante ter sim um fomento público, para Sim, profissionalizar o meio, para você fazer filmes cada vez sim, melhores, com claro. certeza. Rubens, eu tenho uma pergunta para você sobre o Ah, seu filme Segundo Tempo, sim, que o teu filme ele tem um componente dramático, humanista, que ele vai para além dessa tua experiência individual, né? No Segundo Tempo, os personagens eles embarcam nessa viagem em procura do passado, de descobrir, enfim, a relação da sua própria família dentro dessa Alemanha nazista, né? E eu acho que isso, pelas entrevistas que eu assisti suas sobre o filme, que isso tem muito da tua história, mas não só, e o quanto que você conseguiu separar desse processo, assim, quanto que você se permitiu se expor dentro da tua arte, quanto que você, isso aqui eu não quero falar, então eu vou deixar para falar para a Vanessa no programa que ela vai me perguntar. olha, todo filme a gente acaba colocando um pouco de nós, da nossa história, da nossa biografia, das nossas questões, né? Todo filme é um pouco um se expor, né? Nesse filme, que é um drama familiar, eu realmente coloquei muito de uma biografia da minha família, né? Eh, Histórias que meu pai, que é um judeu que teve que fugir da Alemanha para sobreviver, né? Quando era criança, quase toda a família dele morreu na Alemanha nazista. Então é engraçado. Uma vez assim eu fui para um festival de Berlim. Era a primeira vez que eu ia para a Alemanha na vida, né? Não para filmar. Não, fui para o festival para conhecer, Conhecer. para tentar. Na época eu estava com Supernada, então eu estava buscando alguma coprodução. Daí eu estava numa palestra e tinha um roteirista inglês do meu lado, a gente começou a conversar, né? Rolou uma identificação, a gente ficou amigo. E eu falei, né, da história da minha família, da Alemanha, e contei um pouco, acabei contando um pouco da história do meu pai. Ele ficou fascinado. Ele falou, cara, você tem que fazer esse filme, você tem que fazer esse filme. Isso foi em 2010, por aí. Você tem que fazer esse filme, tem que fazer esse filme. Daí ele me mandou uns e-mails ainda depois, na época, né? Porque na época tinha as coisas de trocar cartão. Então isso ficou na minha cabeça, né? Mas eu não acredito muito em fazer filme de época.
né? Sempre eu acho que eu quero falar do contemporâneo, e mesmo que eu fale da época, é o que o contemporâneo, o resquício da época no contemporâneo. Como isso afeta a gente até hoje, né? Exatamente, exatamente. Por exemplo, no Corpo, né, que foi meu primeiro filme, que é importante dizer que foi em parceria com, na época, a minha mulher, a Russana Folha, o argumento era dela, era a ideia era o resquício da ditadura militar hoje. E nesse filme é um pouco o resquício, né, no segundo tempo, dessa diáspora da Segunda Guerra Mundial hoje, e um pouco como todo mundo de um certo modo, como eu posso falar, moldado por sua história familiar. Então, apesar de ser uma história de uma família de imigração alemã, eu vejo um componente universal aí, que inclusive muita gente que não tem nada a ver com a Alemanha, com o judaísmo, tal, se identificou, se emocionou com o filme. Um super amigo meu que é negro, ele chorou no filme por causa da coisa da diáspora negra com a escravidão, e, enfim, a ideia do filme é um pouco essa, né? Como mesmo, por mais que às vezes a gente, essa coisa de raiz, identidade não tem muito a ver, e tal, mas na verdade a gente é super moldado por isso. Então, eu Parece. me expus um pouco com histórias da minha família, mas tem muito de ficção lá, né? E tem muito de universal também. E é forte essa coisa do ímpeto do sangue, né? Sim, Porque a gente, às vezes parece que é um papo holístico, assim, os seus ancestrais estão em você, mas mesmo que você não tenha conhecido, né? Eu não conhecia a minha avó. E eu acho que eu também estou no momento de revisitar assim, as memórias da minha sim, família, as imagens da minha avó, e pensar assim, quem é aquela mulher, né? Quem é meu avô sim. espanhol? E a primeira experiência que eu tive quando eu tive a oportunidade de ir para a Espanha, meu avô Prieto espanhol veio para o Brasil também fugindo da guerra. Ah, é, Quando eu cheguei naquele lugar, eu me sentia completamente parte daquele povo. Eu sim, falava assim, eu cheguei, gente, por que vocês não me buscaram antes? sim, Porque claro. era aqui, eu faço parte disso aqui. Como eu também me sinto representado quando eu estou em outros ambientes, porque eu não sou só espanhola, né? Sim, Tipo, eu tenho claro. 25% de sangue espanhol. E isso é, é reconhecer esse ímpeto de sangue, né? A Clarice Lispector tem um poema maravilhoso que fala sobre uma experiência que ela teve assistindo uma bailaora de flamenco dançar, e Sei. ela fala isso, aquilo não era um baile, né? Aquilo era um ímpeto de sangue, que Sim, o dançar flamenco sim, vinha na ancestralidade dela, assim. sim, Então, ele convoca, né? Então, porque é justamente isso, assim, tem a ancestralidade, né? Que está claro, claro, presente. isso daí é engraçado. Eu nunca liguei muito para essa coisa de raízes, identidade, ao contrário. Queria negar um pouco os pais, né? É, Chama adolescência isso. é, não tantos pais, mas essa coisa judaica. Eu nunca frequentei colônia, nunca frequentei nichos, né? Ao contrário, eu sempre achei meio limitado você ficar naquele teu mundinho, né? Mas daí, de uns tempos para cá, eu fiquei pensando, né? Puxa, o meu pai veio para o Brasil fugido da Alemanha nazista. Então, de certo modo, ele é um exilado político. E a minha avó, da parte da minha mãe, ela morava na Turquia e lá pelos anos 20, o presidente turco, Atatürk, ele confiscou as terras de colonos judeus que viviam numa região. Então, de um certo modo, ela também é um pouco uma exilada política. Ela teve que sair da Turquia porque não tinha mais. Daí fizeram uma organização lá, fez uma troca, ela veio para o Brasil, para umas terras no Rio Grande do Sul. Então, da parte da família do meu pai, da parte da família da minha mãe, são famílias de exilados políticos. Então, que acabaram se encontrando no Brasil. Então, isso acabou moldando a minha história. Eu só existo por causa dessa vertente judaica. Sim. Se não fosse isso, eu não teria nascido.
São os encontros aleatórios, né? Mas que Exato. resultam em pessoas. Exato, exato. É isso, é difícil da gente aceitar que a gente é só um encontro de... Um por acaso, um das pessoas se encontrarem, aleatório. encontro aleatório que resulta em Exatamente. pessoas. E a gente tem umas fantasias narcísicas, né? De que a gente é muito especial. Sim, claro, que eu Mas a teria que gente ter é nascido. também. Poderia. É o resultado de muitos encontros, né? Você citou o seu trabalho... mas ainda falando sobre o segundo tempo, a tua experiência de filmar na Alemanha, de trabalhar com uma equipe internacional, com esse processo de coprodução. Foi maravilhoso. Conta. Não, foi maravilhoso nessa experiência, porque, no fim, as pessoas acabam se encontrando, né? Mas, no começo, foi difícil, porque a equipe alemã ficava de um lado, a equipe brasileira ficava de outro. Além da barreira da língua, claro, a gente falava inglês, mas tinha uma barreira cultural, modos diferentes de produzir, modos diferentes de agir. Os alemães muito mais rígidos. A gente recebia bronca todo dia deles, parecíamos criança. Não pode andar aí, não pode fazer isso. Era o dia inteiro recebendo bronca, a gente, não, desculpa. O que vocês faziam de errado? Coisas pequenas, por exemplo, que não tão pequenas assim. Dia que a andar gente... descalço em cima do fio. Não, por exemplo, um dia a gente estava buscando uma locação. E era perto da linha do trem. E daí o fotógrafo, para ver assim, onde ficava melhor a câmera ou não... Resolveu deitar na linha do trem. Não, nem, olha, estavam longe da linha do trem, mas ele passou um muretinho bem baixo, era uma muretinha, e estava numa grama longe da linha do trem. Mas, teoricamente, aquela muretinha... Significa não passar. Não passar. E não é que era uma coisa grande, era bem baixinho. E daí ele simplesmente deu um passo para cá. No Brasil, para isso funcionar, tem que ser um muro de 2 metros com arame farpado e cerca escrito, elétrica. Não, E não ultrapassar, perigos de vida. Lá era só uma muretinha. Nossa, quando ele passou... E era assim, ele só passou para dar uma olhada. Foi uma gritaria, foi uma coisa, foi um mal-estar. Então, essas coisas a gente, no começo, claro, né, vai se adaptando, mas o que era muito interessante é que, depois de um tempo... Estava todo mundo junto, com o objetivo comum, com a linguagem comum, que é o cinema. Né? Todos queriam fazer o melhor filme possível. E muito, muito forte também foi a experiência de dirigir os atores alemães. Muito talentosos, disciplinados no sentido, eu nunca tive que repetir um take por causa de texto. Né? Eles realmente sabiam o texto, tinham estudado. E eles têm uma coisa muito legal. A maioria deles era sustentada pelo Estado em grupos de teatro comunitários. Então, eles recebiam um salário mensal para fazer seu trabalho no teatro comunitário. A gente não recebe salário nem para atuar em séries, não recebe um bom salário, a gente não tem um bom piso salarial nem para atuar em séries de grandes produtoras no cinema nacional. Exato, então aí você vê uma grande diferença, né? Sim, uma grande a valorização. Diferença. E a importância, volto a falar, a importância do fomento estatal na arte e na cultura. Sempre. Né? Não tem essa coisa de mamata, imagina, no mundo inteiro, arte e cultura são fomentados pelo Estado. É assim que funciona. São setores estratégicos, não só da cultura, da cidadania, mas também da economia, porque faz a economia girar. Então, foi uma experiência maravilhosa essa de ter filmado na Alemanha, de ter aprendido outras formas de ver cinema, de ter realmente entrado em contato com essas pessoas que eu, no fim, desenvolvi uma grande amizade. Que bom. Eu, vendo o filme, eu percebi rapidamente, assim, como os atores alemães são muito técnicos, assim. A consciência de câmera, de set, não que seus atores brasileiros não sejam bons, mas assim, a quantidade de ferramenta que eles têm, que eu observo muito, porque o que a gente ensina aqui, a gente tem um curso só de atuação para cinema. Que importante. É um curso técnico, de 2 anos, e só tem aula que é para... Enfim, claro que a gente passa pela parte que é comum, tanto ao teatro quanto ao cinema, que é a construção de personagens, análise de texto, dramaturgia, mas
não tem uma peça, a gente só faz cinema. Que né? maravilha. Faz exercícios também de autorretrato, enfim, tem experimentação com a câmera em outras linguagens que não só histórias narrativas, mas a câmera é presente, assim. Ela chega no momento certo para Não, e a coisa é encerrar. muito precisa. Por exemplo, o personagem que faz o papel do delegado, né? O ator que faz o papel do delegado. Você vê a cena, é um delegado. Sim, Em nenhum momento você pensa, esse é um ator fazendo o papel de um delegado. É um delegado. sim. Eu queria te perguntar ainda sobre o que eu anunciei que eu ia perguntar em breve, né? Sobre a diferença de dirigir drama e comédia, né? No Supernada, que é essa comédia dramática, você conta a história desse ator de rua que se vê diante dos seus ídolos, mas na realidade não tem nada a ver com o que ele sonhava, Sim. que é uma premissa do teu filme aqui. O que é mais difícil de escrever e de dirigir dentro dessas diferenças de... não sei se eu posso dizer que é uma diferença de linguagem, mas uma diferença De gênero. de gênero, né? Veja bem, Supernada não é muito bem uma comédia, né? Inclusive... É uma dramédia, Não, porque... o gênero que eu conheço é comédia depressiva. Comédia depressiva. Porque... Você não gosta do dramédia? Não, dramédia pode ser, mas ele não é tanto uma comédia, porque o personagem tem uma jornada bem difícil, né? Mas é que ele, pela genialidade do Mahat, Ah. e todo ator genial, para mim, sabe utilizar o humor a seu favor, Sim. mesmo em cenas dramáticas, a gente chora e ri, que é uma Sim. coisa comum assim, nos bons filmes. Sim, Ter essa o sensação. próprio Jair Rodrigues, né? Ele também provoca muitos risos na cena dele e tal. Mas é sempre num contexto dramático, né? Eu acho comédia muito difícil de fazer. Muito Também. difícil. Né? É muito difícil de escrever, é muito difícil de dirigir, é muito difícil de interpretar. Né? Eu acho comédia mais difícil do Sabe que que eu drama. brinco, Rubens? Eu brinco que a comédia é a vingança dos atores profissionais. Porque não dá para fazer filme de comédia com não atores, com atores da vida real. Não dá. Então, na comédia que a gente mostra que esse é o nosso lugar, que tipo, não dá para você brincar. Não. Você quer conhecer um bom ator? Se ele não te faz rir, ele não é um ator tão bom quanto ele poderia. Não, Porque comédia... os grandes atores têm que saber fazer comédia. Não, comédia, o tempo é tudo. Sim, a inteligência. É inteligente, a palavra é sagacidade. essa. Eu nunca esqueci, uma vez eu tinha um texto, Umbigo, que foi premiado na Funarte, e daí teve algumas leituras em diferentes estados, né? Por causa da Funarte e tal, promoveu. E lá no Rio... E era um texto todo complexo, todo cabeça, todo com diferentes tempos, espaços, né? Texto bem difícil. E daí no Rio, uma diretora, agora não me lembro o nome da diretora, ela, para a leitura, que foi na Casa da Gávea, ela só chamou atores de comédia. Eu achei estranho, né? Porque a peça, ao contrário, era quase uma tragédia, né? Era bem dramática. Daí ela chegou para mim e falou: esse texto ele é muito difícil, preciso de atores inteligentes, então nesse sentido eu preciso de atores de comédia, porque são os mais inteligentes. Que eles entendem. Exatamente. Eles entendem de dramaturgia. Eles entendem de dramaturgia, eles entendem da duração da cena, o tempo. E foi incrível, foi uma ótima leitura. Que bom. Aproveitando que você falou de leitura dramática, quero contar aqui, porque eu sempre conto, quando tem um convidado que eu conheço, eu sempre conto um caos. Opa, vamos lá. Gente, juro, o Rubens, todo mundo acha que eu convido os meus amigos. Eu não convido os meus amigos, é meu chefe que chama, tá? Eu conheci o Rubens Revolt. Foi a primeira pessoa que eu conheci quando eu cheguei em São Paulo. Ele foi a primeira pessoa a me dar uma oportunidade como atriz. Ele me convidou para fazer uma leitura dramática de uma peça dele lá no Espaço Capobianco. A gente estava lembrando aqui. Eu não lembro o nome da peça. Era Terminal 4. Terminal 4. Eu fiquei muito nervosa. Eu lembro da roupa que eu estava usando. Sério? Lembro. Como é que você estava vestida? Eu estava vestida com uma roupinha azul, um azul celeste, meio argentina, assim, Sei. Uruguai. Era uma roupinha azul celeste, uma blusa azul celeste. E depois a gente foi jantar no Luna de Capri. Exatamente. E a gente pediu um prato que eu lembro até hoje qual era. Nossa! Eu lembro que eu não tinha dinheiro para pagar a conta.
E olha onde eu tô hoje, Rubens. Mentira. Não, que Tô contando maravilha. isso para Que falar para as maravilha. pessoas, enfim, que todo mundo tem a sua história de retirante chegando Mas em São Paulo eu me para lembro, fazer arte, né? eu me E lembro os encontros. que era o papel que você fazia, a personagem, acho que ela tinha um problema Afônica, assim. afônico. Chique lips, Jack Flip. sexy voz. É, exatamente. Você se lembra disso? Você falou agora, eu lembrei. É. Que eu fiquei ensaiando. Super nada, tô cheirando comédia dramática. Tá vendo? Tem que acreditar nos novos talentos. Eu já sou um velho talento agora. Não, Tô imagina. brincando. Eu gosto de pescar elogios. Aí você fala, não, você tá ótima. Nossa, tá ótimo. Obrigada. Então, continuando. Vamos lá, vamos em frente. Ai, ai. Então, eu te perguntei aqui. E agora, enfim, falando da sua relação, aproveitando que a gente está falando da nossa relação de colegas, a sua relação com os atores, né? Uma das coisas que eu mais gosto de ver nos seus filmes é que você realmente é um amante do trabalho do ator e da atriz. Sim. Que você escolhe pessoas para o seu elenco, às vezes não são pessoas de um star quality globais, famosas daqui ou dali, mas que são pessoas que têm uma trajetória de estudo, de dedicação, como uma Mahá, como a Rejane, que são pessoas que construíram os seus nomes fazendo muito teatro, estudando muito, escrevendo, pesquisando, fazendo mestrado e se dedicando mesmo, né? E esse espaço que você traz também, que você traz o ator para a cena, assim. Então, eu vejo que você homenageia muito o ator, né? E esse ator desconhecido. Até como no Super Nada, né? Exato. Você ama tanto esses atores desconhecidos que você fez um filme para eles, né? Que ele é o teu protagonista, porque Sim. você se compadece dessa profissão que é Olha, pouco valorizada, deixa eu militar, que é pouco valorizada, mas que é muito importante para a sociedade. É fundamental. Eu trabalhei, assim, né? Quando eu me formei em cinema, foi o ano do Plano Collor. Então, de uma hora para outra, tinha morrido o cinema no Brasil, né? Então, eu fiquei um tempão, não tinha mais cinema, foi aí que eu sempre gostei de teatro, sempre gostei. É engraçado que os alunos de teatro adoram cinema e os alunos de cinema odeiam teatro. Mas eu era exceção, adorava teatro, adorava ir na biblioteca ficar lendo as peças, sempre gostei de teatro. E foi natural, aos poucos eu fui indo para o teatro. E eu comecei a trabalhar muito com a Cristiane Pauliquito, uma diretora excelente. Minha mestre, professora na EAD. Exato, em processos colaborativos. Né? Eu peguei bem uma época, né, nos 90, dos processos colaborativos, que você ia escrevendo junto com os atores, junto com a direção, você ia escrevendo no processo de ensaios o texto. Então, eu fui entendendo o jogo dos atores, eu fui entendendo um pouco a dinâmica dos atores, e fui admirando, e fui começando, e fui também entendendo quão interessante, quão rico é você criar junto com os atores. Uhum. Então, eu faço sempre questão de ter um processo de 1 mês de ensaio antes das filmagens para descobrir com os atores novas nuances do roteiro. Né? E mesmo na filmagem também eu cristalizar. Eu dou muita liberdade, porque geralmente os atores sabem o que é melhor para o personagem, né? Quando um ator chega, por exemplo, o Corpo, Léo Medeiros, que também é um puta ator. Sim. Né? Ele chegava e falava assim, puta, eu não acho que aqui ele faria tal coisa. Daí eu falei, mas o que você acha que ele faria? Daí ele chegava, ele propunha algo, e geralmente o que ele propunha era muito melhor do que estava no roteiro. Né? Então, porque realmente quando o bom ator ele está vivendo aquele personagem, ele literalmente está vivendo, ele sabe qual é o caminho dramático daquele personagem, o que o personagem fala, o que o personagem não fala, o que ele vive, o que ele não vive. Né? O Mahá, né, por exemplo. O Mahá, ele é muito impressionante. Ele, às vezes, parece que ele não está interpretando, que ele está lá. Simplesmente ele está lá.
Quando ele ganhou o prêmio de melhor ator em Gramado, eu subi lá para receber, porque ele já tinha ido embora para São Paulo, então eu subi para receber. Eu cheguei e falei, olha, o Maha, ele é tão bom que às vezes ele parece uma parede do cenário. Nossa, que elogio, Rubens. Pois é, todo mundo fala, todo mundo achou estranho Que esse bonito elogio. isso, que poético, hein? Nossa. Mas, na verdade, é isso. Ele parece que ele compõe absolutamente absolutamente de forma orgânica a cena. Sim. Né? Como se fosse uma parte do cenário mesmo. E não que ele está construindo ou que ele está elaborando algo. Né? Então, é difícil quando me perguntam, porque geralmente nos meus filmes os atores se destacam, ganham prêmios e perguntam qual é o teu método. Sim. Eu não sei. Eu realmente não sei. Eu não sei se eu tenho um método. O meu método é criar junto com eles. É estar junto com eles. Eu entendo a linguagem dos atores, talvez pelo tempo que eu trabalhei em teatro, que ainda trabalho. Então, muitos diretores nem sabem falar com os atores. Pedem coisas que os atores... por que você não faz isso, isso, isso? Os atores nem sabem por onde ir. Então, eu tenho um pouco a linguagem, o dialeto, o vocabulário dos atores. Acho que isso ajuda. E eu vou descobrindo junto com eles o caminho. Sim, é porque você, como dramaturgo e roteirista, você sabe o nome das coisas. Exato. E nós, atores e atrizes, chamamos as coisas com esses nomes. Exato. Minha primeira aula de direção de atores, que eu sou professora de direção de atores aqui na escola. A minha primeira aula só para a gente combinar como a gente vai chamar as coisas. O que é conflito, o que é personagem, momento anterior, objetivo, contra-objetivo, o que é ambivalência. Nomenclatura é importante. Porque o que eu aprendi com a Lina Chami, que também é professora aqui, é justamente a importância da linguagem. Claro. De você saber o vocabulário que é dito dentro de uma arte, né? Sim. E aí, depois que eu ensino esse vocabulário, tanto para os atores quanto para os cineastas, né, que a gente forma os dois lados, que eu começo a colocar eles para se encontrarem para fazer cenas, para eles improvisarem, criarem cenas a partir do nada. Assim, assim, faz uma cena com essa história aqui. Ó, dou uma folha com um diálogo bobo, que eles precisam criar tudo em torno daquele diálogo. E eles ficam aí soltos na escola fazendo. É tão rico. E é uma das coisas que eu mais propicio, assim, dentro, que eu acredito de verdade, é de dar tempo para eles ficarem juntos. Sim. Fica lá, senta na mesinha ali conversando. Exato. Isso é o melhor que eu posso fazer por você. E olhar se você está errando, se você está conduzindo bem, se você está sendo abusivo, se você está sendo delicado. E o respeito, né? Quando eu vejo eles pagando um lanche, um café, indo buscar, chamando o Uber para um elenco, eu fico muito orgulhosa. Claro. Eles entenderam tudo. Você tem que tratar... Muito bem. Então, agora, tem um detalhe importante, né? Eu dou muita liberdade de criação, mas tem alguns caminhos que o diretor sabe, tem que ser um pouco por aí. Claro, né? porque é o seu olhar, né? Claro. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo no segundo tempo. No segundo tempo, para mim era muito importante que a personagem da Ana estivesse passando por um grave estado de depressão. Uhum. E a atriz, ela é uma atriz muito solar. Então, várias cenas, ela ria. Porque o personagem do irmão dela, o Cal, ele é muito patético, né? Ele é meio bobão. Então, ela acabava, mesmo em depressão, ela acabava rindo. E tem pessoas, claro, a pessoa que está em depressão não é que ela pode rir, mas não era para aquele personagem rir. Uhum. Porque tem uma cena específica do filme que ela tem que rir. Então, tem que guardar para aquela cena. Uhum. Então, várias vezes eu castrei um pouco ela. Assim, nesse sentido, eu falei, não, vamos refilmar, você não pode, eu não quero ver teus dentes. Você não pode rir, pode fazer o que você quiser, menos rir. Isso também ajudou ela, também deu um trilho. Porque você deu uma métrica, né? Exato. Para ela compor esse poema que ela precisava. Assim, exato, isso aqui exato, eu não posso, né? Exato. A gente dá muitos limites aqui, eles não respeitam, mas assim, é justamente para eles entenderem, qual é o meu limite, exato. né, Lina? Qual é o meu limite que eu tenho que fazer para
É por aí. Você falou a palavra certa, você dá uma métrica. Uma métrica. O diretor, Como que você cria dentro com essa métrica? o diretor, ele dá a métrica para os atores criarem dentro dessa métrica. É bem isso. E os limites são libertadores. Eu sei que é piegas. Claro, Todo mundo claro. fala, mas isso é muito banal. Mas não, é porque existe um Não porquê. existe maior terror para um escritor do que uma página em branco. Sim. Então, é bom você colocar trilhas, limites. Os limites, eles são fundamentos poéticos. Eu tenho uma última pergunta para você. Por favor. Nosso tempo já está quase, a gente já passou 10 minutos do horário que você tinha me dado. Não, tudo bem. Você está gostando? Posso perguntar mais uma coisinha? Claro, vamos embora. Não sei se você falou isso enquanto a gente estava gravando ou antes, Ah, mas você foi professor aqui na Academia Internacional de Cinema. sim. E que é um orgulho, né, para a escola ter tido você no nosso corpo docente. E você também, como professor da USP, né, se dedica à docência de maneira vital, né? Sei. Assim, você realmente é um professor, né? Ah. Eu também te conheci como professor lá quando eu era aluna da EAD. Eu dei aquele curso com Tó, né? Exato, eu participei desse coletivo, eu como Isso. atriz, É. Juntava os alunos da EAD, Eram os alunos os atores da ECA, era com os os alunos. cineastas do cinema. Os alunos de cinema, eles escreviam os roteiros, os alunos de direção de teatro faziam a direção de teatro e o pessoal da EAD era atores. Sim. Era aula de processo colaborativo, era muito legal. Sim, acontecia, acho que segundas-feiras à tarde. Exatamente. E eu participei disso, então eu vi você trabalhando muito como professor também. E o quanto o quanto que a docência é importante para você, assim, na sua trajetória como artista, como ser humano? Olha, eu Você acho que se encontra, se realiza nesse lugar? eu acho que hoje em dia cada pessoa é uma profissão, né? Então, qual é a profissão Vanessa? É um pouco atriz, professora, apresentadora, Jardineira, organizadora do acervo. Exato. Psicóloga, que eu mais sou, mediadora de conflitos. Então, de um certo modo, cada uma dessas atividades vão um pouco te moldando, né? E vão te estimulando, uma vai te estimulando para a outra. Por exemplo, quando eu termino uma filmagem, né, e eu vou para a sala de aula, eu vou com um tesão para a sala de aula, porque, lógico, toda filmagem você aprende muito, você tem muitos insights, muitas experiências, muitas vivências, você é muito intenso. Uhum. Então, de um certo modo, a minha experiência como artista alimenta muito a minha atividade de professor. Eu não sou um professor muito acadêmico, né? Então, por exemplo, na minha aula, os alunos não têm um caderno, não é uma aula expositiva. A minha aula é um processo. Eu estimulo eles a escrever, a fazer exercícios, a escrever cenas, e daí eu dou estímulos, né? E a partir das cenas, eles leem as cenas em classe e eu organizo uma discussão, um debate em torno do que eles escreveram. Então, a partir do que eles escrevem, eu discuto conceitos, personagem, conflito, cena. Então, parte deles, né? Então, a aula é uma aula processo colaborativo. Eu sou um mediador da criação. Sim. E é uma aula inspirada no Paulo Freire também, né? Pode ser. Nunca tive muito essa matriz, mas sim, de um certo modo, sim. Porque para a gente aqui também, a gente pensa os exercícios, os desafios, né, de ensinamentos, a gente dá o desafio sem ter dado ainda o conteúdo. E deixa que eles ficam esperneando, mas a gente não sabe. Exato. Você vai aprender, descobre aí. Exato. E enquanto eles estão lá esperneando, tentando descobrir, a gente, agora eu te falo, faz assim, faz exatamente, é muito porque, melhor. Às vezes você dá o desafio e depois trazer o ensinamento. E deixar eles sofrendo. É muito melhor. Os alunos, eles aprendem os conceitos de uma maneira muito melhor na prática do que se eu chego e vomito para eles. Além disso, é muito importante escutar o roteiro do outro. Porque
Porque muitas vezes, quando você lê o teu próprio roteiro, você está muito umbilicalmente ligado àquilo, você nem sabe o que funcionou, o que não funcionou. E, às vezes, escutando do outro, você tem um distanciamento, que daí você consegue elaborar, olha, essa cena não deu certo por causa disso, disso, disso. E daí ele constrói isso, ele coloca isso na classe e ele se sente bem, porque ele começa a entender a dramaturgia. Então, é muito importante essa mediação. E isso está me dando uma esperança, porque, assim, te ouvir falar isso, porque a gente imagina, como escola tem muitas demandas, né? Ah, por que isso, por que aquilo, por que aconteceu assim e tal. E a gente tenta tanto convencê-los, né, especialmente os atores, que quando eles não estão em cena, é a hora que eles estão aprendendo. Porque Claro. eles ficam mais focados assim, mas quando que vai chegar a minha vez? Porque eu só fiquei 5 minutos com o professor, mas a aula durou de 4 horas e você ficou 3 horas observando, que é quando você está aprendendo. Principalmente não quando é você quando está você aprendendo. vai lá. Quando você vai lá, você é o material de Quando você estudo vai lá, você é pro outro. material didático. E a Regiane Faria, que acabou de sair daqui, a gente está gravando isso no mesmo dia, assim, entreguei, mudei de roupa, mas é o mesmo dia. A Regiane acabou de falar isso também. Ela aprendeu com a Karine Telles e ela observava a Karine o tempo inteiro. Claro. Observava o set. Então, assim, é muito bom te ouvir, porque eu vou gravar e vou mandar para todas as turmas Boa. o áudio para falar, gente, o que mais importa é observar. Porque na hora que você chegar lá, você vai ter assimilado. Sim, com certeza. E você não fica com foco tanto no teu ego, em você. Então, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, é por vai aí. rolar. Deixa eu falar uma coisa importante. Você está falando dos atores. Eu tenho um grande orgulho. Eu soube ontem que o primeiro beijo gay de mulheres da TV brasileira vai ser feito por 2 atrizes que trabalharam comigo. Aqui na novela agora das 7 vai ser entre a Priscila Steinman, que fez a Ana no segundo tempo, e a Regiane Alves, que trabalhou no Corpo. Que não é a Regiane Arruda, é a Regiane Alves. Sim. Então, elas vão protagonizar o primeiro beijo realmente gay da TV. Porque já teve selinho, beijo, gravaram, não sei em que dia que vai ao ar. Ai, tô arrepiada. Que bom. Que bom. Legal. Rubens, eu tenho que deixar você embora, porque você tem outros compromissos. Isso, eu realmente preciso sair. Eu queria te pedir uma última palavra para os nossos alunos, de despedida desse momento, de esperança, de luta, de pele grossa, de engajamentos. Olha só. O que você espera para o nosso futuro do audiovisual? Em 2019, início de 2019, eu estava um pouco deprimido, né? Porque eu senti, sabe, trabalho, as coisas não viram e não saem, e quando saem não acontece muita coisa. Eu estava me sentindo extremamente irrelevante, né? Assim, sem importância nenhuma para o mundo. Estava fazendo análise até. Daí, de repente, eu falei, olha, não tem jeito, eu tenho que continuar fazendo. Sim. E foi muito interessante, porque eu acredito muito em trabalhos em parceria. A grande maioria dos meus filmes eu fiz em parceria, sempre dirigido ou com a Rossana, ou com Jean-Claude Bernardet, ou com Thales Absaber, ou mesmo que não foi co-direção, por exemplo, o documentário que fiz do Jair, eu tive um super parceiro que foi o Rodolfo Moreno, que produziu comigo, escreveu o roteiro. Então, acredito muito em parceria. E daí, nesse ano que eu estava bem deprimido, as parcerias começaram a me chamar para... vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E, de repente, eu comecei a me envolver em trabalhos que deram super certo. Por exemplo, um filme que eu fiz com Jean-Claude Bernardet, com Vladimir Safatli, que é E Agora o Quê? Passou em vários festivais no Brasil, no mundo. Então, é clichê o que eu vou falar, mas não tem jeito, a gente tem que continuar fazendo. Se a gente acredita e quer fazer cinema, o único jeito, a única saída é continuar fazendo. E ter amigos. Parceiros. Parceiros. É isso aí. Parceiros. Obrigada, Rubens. Valeu, Vanessa. Obrigado. Obrigada a você. E que vamos bom lá. te reencontrar. Claro. 20 anos depois, aqui. Muito obrigada. Valeu, obrigado a vocês todos. Agradecer mais uma vez, desculpe, eu estava quase esquecendo, agradecer o meu cabeleireiro, maquiador, João Gatti, por o apoio ao nosso programa, por ter me arrumado. Eu também estava precisando de um cabeleireiro. Eu vou te mandar lá, tá?
E aí, João Gatti, vou mandar o Rubens para você. Obrigada, gente. Valeu, gente. Até Acabamos. mais. Obrigada. Valeu, Rubens.